Dimensionar eletrodutos é determinar o tamanho nominal do eletroduto para cada trecho da instalação. Então, é óbvio que, dependendo do trecho da instalação, você vai ter um número maior de condutores dentro do eletroduto e, dependendo do trecho da instalação, você vai ter um número menor. Normalmente, naquelas partes finais da instalação elétrica, a quantidade de condutores dentro do eletroduto já é menor. E naquela parte, já partindo ali do quadro de distribuição, é onde a gente tem um acúmulo maior de condutores dentro dos eletrodutos. Obviamente que os senhores vão ter que fazer uma divisão se perceberem que os senhores estão saturando o eletroduto com condutores, tá legal? Aí vocês vão dividir, coloca outro eletroduto para poder atender aquela demanda de condutores. Então, o tamanho nominal do eletroduto é o diâmetro externo do eletroduto expresso em milímetros. Isso padronizado por norma. Então, quando a gente fala de diâmetro do eletroduto, na verdade, pessoal, o diâmetro é o seguinte. O diâmetro é você ter um círculo, beleza? O diâmetro ele é a medida de um lado ao outro lado do círculo, beleza? Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha garrafa d'água. Tá aqui a minha garrafa. Ó. Então, olhando a minha garrafa nesse ângulo aqui, vocês estão vendo aqui um círculo. Beleza? O que é diâmetro? Diâmetro é a medida que vem de um lado aqui do círculo até o outro lado aqui. Ó. Isso é o diâmetro. Quando a gente fala de diâmetro, a gente está falando dessa distância entre o lado e o outro. Quando a gente fala de raio, a gente fala do centro do círculo para uma das extremidades. E quando a gente fala de área, a gente está se referindo a todo o círculo. Tá legal? A área é todo o círculo. Tá entendido? Então, quando se fala de tamanho nominal do eletroduto, a gente está falando do diâmetro. O diâmetro, então, como eu já disse, você olhando para o círculo, é a medida de um lado para o outro do círculo. Beleza? E isso é dado em milímetros. Ok? Muito bem. Muito bem. Então, ó, o tamanho dos eletrodutos deve ser de um diâmetro tal que os condutores possam ser facilmente instalados ou retirados. Então, você tem que prever o diâmetro do eletroduto para atender uma demanda de condutores de maneira que você possa passar os condutores por dentro do eletroduto com relativa facilidade. Tá legal? Quando você tem eletroduto por onde você vai passar condutor e que fica apertado para você passar o condutor, significa que você não dimensionou corretamente esse eletroduto, tá bom? Para tanto, é obrigatório que os condutores não ocupem mais que 40% da área útil do eletroduto. Então, os senhores observem aqui, nós temos aqui a imagem de um eletroduto, ok? Então, ó, o diâmetro do eletroduto, ele está apontando aqui, que é a medida de um lado para o outro lado do eletroduto, tá ok? Aí ele está apontando aqui, ó, nós temos uma setinha apontando aqui para o meio do eletroduto, para essa área vazia do eletroduto, dizendo que isso daqui é 60% do eletroduto, e nós temos uma outra setinha apontando aqui, ó, para os condutores, tá legal? Indicando que os condutores estão ocupando 40% da área útil do eletroduto, do diâmetro interno do eletroduto. Então, nós temos aí o eletroduto, né? Temos duas setinhas indicando o diâmetro do eletroduto, temos a área vazia do eletroduto e a área ocupada pelos condutores dentro do eletroduto. Então, essa área não ocupada do eletroduto, ela tem que ser equivalente a 60% do diâmetro do eletroduto, tá legal? E os 40% ocupados pelos condutores. Considerando essa recomendação, existe uma tabela que fornece diretamente o tamanho do eletroduto. Então, senhores, olha aqui, ó, eu estou disponibilizando para vocês essa tabelinha. Através dessa tabelinha, é possível você fazer o dimensionamento do eletroduto que vai atender às especificações da norma para
para diâmetros de condutores que vão desde 1,5 milímetros quadrados até 240 milímetros quadrados. Então, seguindo aqui, senhores, nós temos aqui essa tabelinha aqui. Essa tabelinha aqui, ela segue as recomendações da norma para fins de determinação de área útil que pode ser utilizada dentro dos eletrodutos. Então, senhores, essa tabela aqui, ela já fornece aqui o método de você dimensionar o eletroduto, tá bom? Então, ó, para dimensionar os eletrodutos de um projeto, basta saber o número de condutores no eletroduto e a maior seção deles, entendeu? Então, vamos ver um exemplozinho aqui, ó. Vamos dizer que você tenha um eletroduto e o número de condutores nesse trecho de eletroduto que você vai dimensionar aí sejam 6 condutores, tá legal? No caso, está passando 2 circuitos aí, onde você tem fase neutra e terra para 2 circuitos de tomada, tá bom? Então você tem 6 condutores. Então, nesse caso, olhando para a nossa tabelinha lá, eu já estou vendo lá, ó, 6 condutores, tá bom? A tabelinha já está apontando aqui para a coluna de número de condutores no eletroduto igual a 6. Muito bem. Observando esses condutores, você observa que o condutor mais grosso dentro desse eletroduto ele tem 4 milímetros. Tá legal? Você sempre vai se basear no condutor de maior seção transversal. Beleza? Sendo ele de 4 milímetros, você tem aqui a coluna da tabela que aponta para a seção transversal do condutor de maior seção transversal. Beleza? Então, o tamanho nominal do eletroduto, nesse caso, é de 20 milímetros. Ok? 20 milímetros. Então, vocês viram aí que essa tabelinha ela facilita a nossa vida no que diz respeito a dimensionamento do eletroduto. Então, a gente tem essa tabelinha, ela atende a todos os profissionais da área de elétrica, tá legal? Todo profissional ele faz uso de uma tabela como essa aqui. E observem que nesse caso aqui, o dimensionamento do eletroduto aqui está em milímetro, tá legal? E aí o que eu fiz? Caprichosamente, eu providenciei uma outra tabelinha aqui, ó, através da qual você faz a conversão de milímetro para polegada, tá bom? Dependendo da forma como você identificar o eletroduto. Então, você tendo aqui um eletroduto de 20 milímetros, você já sabe que se trata de um eletroduto de 3/4 de polegada. Beleza? Então, pessoal, no que diz respeito a dimensionamento de eletroduto, é isso aí.